Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Esperar mais um minutinho. O pessoal entrar e já inicia. Boa noite, Juliana. Boa noite, professora. Jaqueline, Fernanda, Ana. Pessoal, só vou pegar uma água para mim e já venho, tá? A gente já inicia. Reunião. Reunião. Termina a tarefa, daí pode ir para a televisão. Pronto, voltei. Então, vamos iniciar. Então, boa noite a quem chegou agora. Então, nossa sexta reunião, nós vamos estar vendo hoje sobre aprendizagem significativa mais a cultura maker. Então, lá na segunda jornada, quem fez, a gente já viu um pouquinho sobre a cultura maker. E hoje, aqui na terceira jornada, vamos estar vendo novamente a cultura maker, mas vamos estar associando ela com a aprendizagem significativa. Então, aqui nosso slide com relação às câmeras abertas, né, de acordo com o manual cursista, a questão, né, da leitura visual, a transmissão da imagem, né, de vocês. Então, a importância desse olho no olho, né, com relação às câmeras abertas. Aqui é a nossa agenda, o nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos o nosso acolhimento e os objetivos. Depois vamos estar vendo um pouquinho sobre a aprendizagem significativa, conceituando, né, que a aprendizagem é significativa. Depois sobre a cultura maker. Aqui vamos estar realizando um Jamboard. Vocês vão estar, né, realizando um Jamboard sobre a experiência, né, vocês fazendo, né, relatando ali com relação à aprendizagem significativa, é a cultura maker. Depois teremos o nosso momento em ação, na qual vocês vão se dividir nos mesmos subgrupos, né, de sempre. E depois vocês voltam aqui para o grande grupo para socialização. E depois teremos o para concluir, para encerrar a nossa reunião de hoje. Então, aqui nosso cronograma da nossa terceira jornada, já estamos aqui na sexta reunião, quase na metade, né, praticamente na metade da nossa terceira jornada. E agora teremos o acolhimento. Então, aqui no acolhimento, então, esse é o mesmo vídeo que vocês viram, né? Quem fez a segunda jornada lá sobre cultura maker. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção no vídeo e depois eu gostaria da participação de vocês fazendo comentários sobre o vídeo. Então, preste bem atenção na contextualização, né, desse vídeo e como você relacionaria o vídeo com a nossa missão como educadores. Então, vamos assistir ao vídeo.
E aí, pessoal, quem gostaria de falar, de participar aqui? Então, como você relacionaria o vídeo com a nossa missão como educadores? Pode falar, Rosinei. Boa noite, professora. Boa noite, sala. Então, professora, o que esse vídeo transmite, assim, né, e o que eu entendi é que nós, professores, a gente vai construindo pessoas, alunos, né, formação, né, formadores, né, e você tem um certo tempo para você construir esse novo ser pensante, e que um dia você partirá e essa pessoa dará continuidade no processo de educação, né? Mais ou menos foi isso que eu entendi, né? Foi esse contexto assim da nossa, que um dia nós fomos alunos também, né? E hoje nós somos professores e nós estamos formando pessoas. Eu tenho ex-alunos meus que hoje estão dando aula junto comigo no colégio. Então, de uma certa forma, essa pessoa ela passou pelas minhas aulas e hoje ela está lá também preparando alunos. E daqui a um tempo eu me aposento, ou morro, não sei, mas esse fruto que eu plantei, essa sementinha, ela vai crescer e vai dar frutos que serão novos profissionais da área da saúde. Nossa, isso mesmo, Rosei, falou tudo. Mas alguém gostaria de complementar, falar alguma coisa aqui? Nesse momento, José, pode falar. Então, boa noite a todos. Eu peguei o final, acho que na metade do vídeo, cheguei um pouco atrasado, mas enfim, consegui pegar o contexto, né? Uhum. Dentro dessa ideia do vídeo, realmente, faz 7 anos que eu atuo aqui no colégio, como professor do curso técnico, né? E hoje tive uma experiência bem interessante. Estamos visitando algumas escolas que não têm ensino técnico, convidando a fazer matrícula aqui, né? E hoje deu certo de eu levar 2 alunas, né, do curso técnico, no 4º ano. E uma das meninas falando assim, nossa, eu entrei aqui e não sabia nem que queria almoçar amanhã, e hoje, nossa, eu sei o que eu quero, eu vou estudar, eu sei finanças, eu sei marketing, sabe aquele gostinho assim, nossa, que legal, aprendeu. E outros alunos que a gente vê também nas redes sociais, a gente segue, né, os alunos acham a gente, né, alunos empreendendo. Esses dias atrás eu vi uma menina, uma confeiteira, ela faz uns pudim tão gostoso, e a menina está vendendo os pudins e uma empreendedora, estudou administração. Então, tipo, está batalhando, está conquistando o seu, mas ao mesmo tempo a gente vê o resultado dos estudos, né? O resultado realmente do que a gente semeou aqui, né? E acaba rendendo frutos lá na frente. Então, isso é reflexo, né? A gente lança as ideias, porque a gente, é o trabalho nosso fazer isso, mas ao mesmo tempo é muito bom ver resultados acontecendo, não é só ensinar, e sim a gente vê realmente os nossos alunos, né, que estudam técnico, nesse caso do técnico, né, acabam realmente rendendo frutos aí nas suas vidas. Nossa, é isso mesmo, vocês dois falaram tudo. Obrigado pela participação de vocês. Isso que a professora Rosinei falou, né? Então, o conhecimento não fica só em nós, né? Nós transmitimos, passamos, né? Passamos adiante para o outro, né? Para os nossos alunos. E daí, como ela falou ali, tem alunas que estão trabalhando, são colegas de trabalho. Eu também tenho professoras que foram minhas alunas e agora colegas de trabalho, e que o professor José falou também. Essa questão agora da divulgação do curso, aconteceu comigo a mesma coisa, professor. A gente costuma, às vezes, levar alguns alunos no colégio para ir falar com os alunos de outros colégios, para falar, né, sobre o curso um pouquinho ali, para motivar eles a vir fazer o curso. E daí uma das alunas que eu levei, assim, por acaso, que eu pensei em levar um aluno, fui lá, convidei, ele falou que não queria ir, por causa que ele estava numa situação lá, e daí fui lá numa outra sala, falei, quem gostaria de ir? Da menina, eu quero ir. Eu disse, então vamos. Daí levei, assim, ela, nossa, falou muito bem, assim, dela até falou coisa que eu não sabia, ela falou que ela está empregada, ela está no 2º ano do técnico em alimentos, e ela falou que ela está trabalhando numa empresa bem famosa aqui na cidade, alimentícia, uma empresa, as meninas aqui da região que acho que conhecem, na Madeiro, ela conseguiu um emprego graças ao curso técnico, e é emprego, né? Então ela estuda de manhã e vai trabalhar à tarde.
e ele é muito bem remunerado, assim, e ela falou dessa experiência, a gente via os olhinhos dos alunos brilharem, assim, nossa, que legal, assim, então, é isso, né, e é tão bom ver, né, esses alunos nossos sendo bem-sucedidos, sabendo o que eles querem, né, como você falou, às vezes nem sabia o que queria, e agora já sabe, sai do curso, e é isso que a gente almeja, né, para os nossos alunos. E ali no vídeo é isso mesmo, né, então ali o boneco, né, começou a fazer um novo, né, pegou o manual, leu lá, estudou e começou a montar ali, parecido com ele, né, só que tentou várias vezes tentar dar vida àquele boneco e não, nada funcionava, né, e o tempo passando, até que no final ali, quando o tempo quase terminando, ele conseguiu dar vida ali àquele boneco, e daí simplesmente ele passou o livro, né, aquele conhecimento ali, ele saiu e o tempo começou a correr novamente. É isso que vocês contribuíram aqui, né, os dois professores ali, a Rosinei e o José, com a questão ali do vídeo. Obrigada, então, pela participação de vocês. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, complementar? Marcos, pode falar. Eu achei bem legal, assim, porque dá aquela sensação de... Eu sinto, assim, quando é passagem de ano, sabe? Ou de semestre, que a gente pega uma turma nova, e daí você tem que recomeçar tudo de novo, né? Porque no final ali a bonequinha ficou, tipo assim, o tempo virou, e ela, tipo, vou começar tudo de novo. Então dá aquela sensação de começo de semestre, sabe? Tipo, se você vai ter que passar novamente a ementa para todos aqueles alunos, controlar a ansiedade, que às vezes você já sabe do conteúdo, daí você tem que controlar a ansiedade, mas também você faz melhor, né? Cada semestre você faz melhor. E da mesma forma, ele fez uma bonequinha mais bonitinha que ele, né? Mais arrumadinha e tal. E eu olhei assim por esse ângulo, bem... Nossa, é isso mesmo. É igual eu aqui também com a reunião com vocês. Eu tenho uma reunião que começa às 6h10, termina bem no horário aqui, 19h50. Até depois eu dei uma levantada para pegar uma água. Até comentei com o meu marido, nossa, eu não sei, eu estava acho que tão desacorçoada, não sei o que eu estava, assim, eu dei uma reunião, eu disse, nossa, eu não gostei da minha aula com aquela turma. Daí eu disse, agora eu vou tentar, para a próxima, eu vou tentar melhorar e ficar mais solta para dar, e assim, né? E parece que a gente está falando a mesma coisa, a gente não sabe se é os mesmos alunos, nossa, será que eu já falei isso para essa turma? Mas é isso mesmo, achei que era só eu que sentia isso, essa questão da ansiedade, tentar controlar, porque vai começar tudo de novo, mas é isso mesmo. Obrigada, professor Marcos. Então, vou dar continuidade aqui. Então, os objetivos para o nosso encontro, então, reconhecer a aprendizagem significativa como ponto importante na educação, analisar o papel da cultura maker na aprendizagem significativa, aplicar as ideias de aprendizagem significativa e a cultura maker como uma estratégia de ensino. Então, nossos objetivos para esse encontro. Então, o que vem a ser aqui? Vamos conceituar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a aprendizagem significativa. Então, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios, em uma situação relevante para o estudante, proposta pelo professor. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados a seus conhecimentos. Então, quando alguém atribui significados a um conhecimento, a partir da interação com os seus conhecimentos prévios, estabelece aprendizagem significativa. Então, quando eu trabalho com o que o aluno já sabe sobre aquilo, aí eu trago, né, em cima do que ele já sabe, eu trago essa interação com o conhecimento científico, então eu tenho aí a aprendizagem significativa. E o material e a mediação são fundamentais, visto que o estudante pode não ter conhecimento prévios adequados para atribuir os significados aceitos no contexto do componente. Então, às vezes, esse conhecimento prévio que o aluno traz não é um conhecimento certo, né? Às vezes é um conhecimento errôneo, né? Errado ali, cultural, às vezes que já vem que a mãe fala, o avô, né? E aí, para você trabalhar isso e tirar, né, esse conhecimento prévio que, digamos, inadequado ali, que não é o correto, e trabalhar o conhecimento científico, às vezes se torna mais difícil, né,
porque já teve aquele significado para ele. Então, deixa eu passar esse videozinho aqui para vocês, que ele vai falar bem sobre essa questão da aprendizagem significativa. Então, esse videozinho é bem legal, né? Traz toda aqui a questão, né? Conceitua bem essa questão da aprendizagem significativa. Então, trabalhar esse conteúdo prévio que o aluno já tem, com esse novo conteúdo. Então, torna esse aprendizado mais sólido, né? Então, fazendo associações. E a questão que eu falei para vocês, às vezes, esse conhecimento prévio que o aluno já tem, às vezes é um conhecimento errôneo ali, né? Às vezes a gente é difícil a gente ultrapassar, né? Porque às vezes é tão significativo para ele, né? Esse conhecimento, que às vezes para a gente trabalhar o científico correto ali fica difícil essa barreira, né? Opa, passando de novo, não. Então, aqui, como trabalhar essa aprendizagem significativa em sala de aula? Então, comece a aula contextualizando o novo conteúdo. Converse sobre as experiências dos alunos, então, esse conhecimento prévio, as experiências que ele tem sobre esse assunto. Conheça o sentido que foi construído pelo estudante. Apresente o conceito na prática. Diversifique os exemplos. Peça que os estudantes expressem o conceito com suas próprias palavras e proponha atividades próximas à realidade. Então, para nós, curso técnico, principalmente os professores que têm aquelas disciplinas que contemplam aulas práticas, né? Então, a gente consegue trazer na teoria e fazer associação na prática, né? Então, torna esse aprendizado bem mais significativo para os estudantes. E a questão aqui também de diversifique os exemplos, e trazer vários exemplos, né? Então, relacionando com a realidade deles, com a questão do dia a dia, então também se torna bem mais significativa essa aprendizagem. Aqui, conceituando um pouquinho sobre a cultura maker, né? Então, é uma tendência na qual as pessoas consertam ou criam diversos itens em vez de comprá-los. E ela reforça a ideia de que qualquer pessoa é capaz de fazer por conta própria. Então, aqui relacionado ao nosso vídeo ali, né, no qual o bonequinho pegou o manual e ele construiu, né, então ele fez. Então, tem tudo a ver aqui com a questão da cultura maker, né, aquele vídeo. Então, os primeiros indícios dessa cultura datam de 1683 a 85, com um manual produzido pelo hidrógrafo e tipógrafo inglês Joseph Monson, no qual ele ensina a fazer trabalhos básicos, ressaltando que seriam atividades agradáveis e saudáveis de serem realizadas.
Então, aqui, você consegue reconhecer a partir do que... Opa, melhor do que assistimos, vamos assistir antes, né? Deixa eu colocar. O que são momentos maker e como contribuem para a aprendizagem significativa? Você já ouviu falar de movimento maker? Trata-se de uma tendência do século XXI pautada no aprender fazendo. Segundo o teórico William Glasser, criador da pirâmide de Glasser, nós aprendemos apenas 10% quando lemos, contra 80% quando fazemos, ou seja, quando colocamos a mão na massa. Claro, entre ler e fazer, há outros modos de se aprender também, mas podemos perceber a importância do aprender fazendo, não é mesmo? Esses momentos de aprender fazendo são conhecidos como momentos maker. São os momentos mão na massa e são primordiais na educação do século XXI e na promoção da aprendizagem significativa. Eles promovem a autonomia do aluno, desenvolvem a criatividade, a aprendizagem com os erros e acertos, o trabalho em equipe, entre muitas outras competências. Além disso, facilitam a compreensão de conceitos complexos e podem ser a chave para projetos interdisciplinares. Os momentos maker podem ser feitos com recursos tecnológicos, como as impressoras 3D, linguagem de programação e robótica, ou mesmo com os smartphones que estão nas mãos dos alunos, criando robôs, vídeos e outros recursos digitais interessantes. Esses momentos também podem ser concebidos sem nenhuma tecnologia de ponta, utilizando materiais recicláveis, madeiras e outros recursos disponíveis na escola, transformando-os em objetos de aprendizagem. A cultura maker, a cultura do aprender fazendo, pode ser implementada em todas as áreas do conhecimento. Exigem de professores e alunos apenas criatividade, muita vontade de construir conhecimento e um objetivo de aprendizagem muito bem definido. O aprender fazendo é grande aliado da aprendizagem significativa e fundamental para nossa missão enquanto educadores. A de formar um aluno que não tenha só conhecimento técnico, mas atitude. Agora sim, né? Então, esse vídeo, ele fala bem, né, a questão, né, que estão bem relacionadas essa questão da cultura maker, né, com a aprendizagem significativa, como vocês viram ali no vídeo, que a gente aprende bem mais no fazendo, colocando a mão na massa, do que lendo. Apesar que tem várias formas de aprender também, né? Que eu acho que vocês já viram lá, né? O sinestésico, o visual, mas acho que o fazendo é bem mais significativo, né? Então, vocês conseguem reconhecer a partir do que assistiram quais são as contribuições da cultura maker para a aprendizagem significativa? Então, vocês já utilizavam, já utilizam essa cultura maker, já fizeram, às vezes a gente já utilizou, mas não sabia o nome, né? Não tinha o nome, mas quais são essas contribuições, então, da cultura maker para a aprendizagem significativa? Pode falar, Marcos. Então, eu ia fazer a implementação do último grupo de formadores, mas da cultura maker, né? Mas eu precisava de mais tempo, então eu vou fazer nessa. Inclusive, eu vou aplicar essa semana para os alunos. E aí, eu achei muito legal, assim, porque o aluno da escola pública, por mais que a gente tenha recursos bons aí dentro dos colégios técnicos, a gente não tem tudo, né? Porque, por exemplo, se às vezes numa escola privada, o professor só pede assim, amanhã vocês tragam uma tilápia. E aí todo mundo traz uma tilápia, porque as condições deles são outras. E a gente do ensino público não, mas a gente faz a nossa tilápia, né? A gente, sei lá, faz de biscuit, desenha, faz de EVA, do jeito que a gente pode. Então, e ao mesmo tempo a gente consegue estimular essa criatividade, né? Então, a gente, é bom aplicar assim, a cultura maker, principalmente pela falta de recursos, né? Que a gente tem na escola pública. Nossa, bem isso, Marcos. Colégio particular é assim, né? Pede para trazer, tu não leva. O público a gente tem que se virar e trabalhar com a criatividade aí, né? Isso mesmo. Obrigada, Marcos. O que são momentos maker e como contribuem? Então, a cultura maker, ela está baseada em 4 pilares.
Então, só reforçando aqui que é aprender fazendo, né? Então coloca o estudante como protagonista no processo de aprendizagem. E quais são esses 4 pilares da cultura maker? Então, nós temos a criatividade, então vai trabalhar essa questão da criatividade, né, que acabamos de falar, né? Então, a capacidade de pensar e criar coisas novas. A colaboratividade, então, o trabalho em grupo, um colaborando com o outro, então, técnicas e produções devem ser coletivas, perspectivas diferentes, se complementam. A questão da sustentabilidade também é bastante importante, né, para ser chamada de cultura maker, então trabalhar com essa questão de materiais recicláveis, a questão do reduzir, reutilizar dos 3 R's, né, reaproveitar, diminuindo o desperdício de forma sustentável, inteligente, às vezes alguma coisa velha que iria para o lixo, tentar dar uma nova cara, tentar utilizar, né, em outro momento, dando, trazendo, né, restaurando ali, trazendo, e então tem que ter essa questão da sustentabilidade ali na cultura maker. E o 4º pilar aqui é a escalabilidade, que é o item pode ser replicado e melhorado por outras pessoas. Então, eu posso elaborar algum material ali e depois alguém, né, pode estar utilizando e tentar melhorar, ou eu tenho um manual de como faz, e a pessoa pode fazer ali e pensar, nossa, mas pode ser melhorado, posso utilizar assim. Então, sempre pode ser replicado e também melhorado esse material. Então, são os 4 pilares aí da cultura maker. Então, para aplicá-lo em sala de aula, precisamos de planejamento. O grande objetivo é engajar os estudantes a construir, consertar ou fabricar algo relacionado àquela habilidade que queremos reforçar ou desenvolver. E dessa forma, ainda são desenvolvidas e melhoradas habilidades importantes para o futuro profissional do estudante, como o trabalho em equipe, empreendedorismo, liderança e autoconfiança. Então, quais são as possibilidades de utilizar, né, a cultura maker aí? Como que eu posso estar utilizando a cultura maker em minha sala de aula? Então, criação de protótipos, desenvolvimento em robôs, produção de vídeos, criação de brinquedos, reforma ou criação de peças de roupa, criação de horta na escola, maquetes e projetos com recicláveis, multirão de limpeza e pintura na escola, criação de móveis, utensílios ou brinquedos. Então, aí algumas possibilidades para ser realizado na escola, né, como cultura maker. Então, agora a nossa experiência. Então, você já utilizou, né, usou algo que acredita se assemelhar aos conceitos que exploramos? Então, a partir do que vimos hoje, vocês conseguem se imaginar implementando a cultura maker para uma aprendizagem significativa em sua sala de aula? Então, agora eu vou compartilhar aqui o link do Jamboard para vocês participarem lá, escrevendo, né, se vocês já utilizaram, pensam em utilizar essa cultura maker para essa aprendizagem significativa em sala de aula. Então, entrem lá. Eu vou compartilhar aqui. E contribuam. Eu acho que todo mundo já utilizou, né, essa cultura maker em sala de aula, mas a gente não tinha esses nomes, né, que agora está sendo utilizado, né?
As meninas ali da Colégio Agrícola provavelmente já fizeram uma horta com os alunos, né? Pessoal de enfermagem, essa questão das práticas, né? Que é bastante importante. Já fiz com meus alunos projeto do Dia das Mães um estojo, todas as mães do colégio. Legal. Já fiz aulas práticas de biscuit para simular a teoria de seleção natural. Quem que escreveu esse de seleção natural aqui? Fui eu, senhor. Que legal. Eles trouxeram o biscuit, daí, tipo, trouxeram um pedaço de rocha, e aí eles faziam o peixe-pedra, por exemplo, colocavam o peixe-pedra em cima da rocha e pintava da cor da rocha, daí simulava a camuflagem, por exemplo. Nossa, que legal. Montar um ovoscópio com materiais do colégio nas aulas de agroindústria. Deixa eu aumentar aqui para eu conseguir ler. Cartazes com desenhos interativos sobre as partes do aparelho digestivo dos animais. Criação de produtos e práticas relacionados a hábitos alimentares e saudáveis. Protótipos de projetos de logística. Sim, já utilizei e estou utilizando nesse trimestre. Formação de docentes na prática de formação se utiliza muito no preparo de atividades para estágio. Já fiz com meus alunos projetos de estojo, ferramentas de informática, Excel. Podem ir contribuindo aqui, pessoal. Tem poucos ainda. Nós estamos em 15. Só tem 10. Falta 5 ainda de vocês participarem. Vamos lá. Visitas técnicas comentadas. Confecção de ferramentas para utilização no colégio. Isso mesmo, podem ir contribuindo. Eu vou fechar aqui e vou voltar para os meus slides. Então, obrigada aí, pessoal, pela participação de vocês, contribuindo lá no nosso Jamboard, que vai ficar disponível daí depois para vocês. Então, agora chegou o nosso momento em ação. Então, vamos formar novamente os mesmos grupos, e vocês vão pensar numa aula. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eles até deram lá no nosso quadro formativo. Então, assim, eu vou trabalhar o conhecimento prévio dos alunos e trabalhar essa questão da cultura maker. Então, por exemplo, não sei se vocês já, apesar que não é da área, mas vamos lá, ver se eu consigo explicar. Então, não sei se vocês já viram aquela construção daquele pulmão artificial que a gente usa garrafa PET, balão, canudinho, e depois coloca aquela outro balão maior embaixo, né, para simular o diafragma. Então, eu posso trabalhar isso como aqui, no caso, na atividade. Vou estar dando um exemplo dessa atividade que seria para vocês se realizarem. Então, eu vou trabalhar a questão lá do sistema respiratório. Então, a gente montei com os alunos o pulmão, né, simulando o pulmão. Então, eles participaram desse momento maker, botando a mão na massa para a construção da simulação ali de um pulmão, né,
e depois da respiração, então eu vejo que os alunos já sabem sobre essa questão da respiração, como que ocorre, né, como que é a nossa respiração lá, eles vão falar que é pulmonar e tal, então eu trabalho esse conhecimento prévio, e depois eu mostro como funciona, né, então puxando ali o diafragma, se enche os pulmões de ar, e depois eu vou trabalhar com conhecimento científico em cima daquele projeto que a gente elaborou, né? Daquela, como se fosse uma maquete que ele elaborou. Então, você vai explicar lá a questão dos músculos intercostais, diafragma, que entra, né? O ar, sai na inspiração. Então, eu vou trabalhar, então, conhecimento prévio, já trabalhei a questão da cultura maker, e depois eu vou estar falando sobre a questão da parte científica da respiração, então, para eles. Então, essa aprendizagem vai se tornar bem mais significativa, porque eles vão ver na prática, além deles ter construído, né, então eles vão estar vendo na prática como que funciona a questão da entrada e saída do ar, na questão da inspiração e expiração, né, da respiração, tá? Então, aqui é só um exemplo para ficar mais fácil aí a elaboração desse em ação, então, por vocês. Então, eu vou formar os mesmos grupos, aí vocês vão pensar ali em um conhecimento, né, no conhecimento prévio dos alunos, vão pensar num assunto, tá, vai ser escolhido aí pelo grupo de vocês, aí vocês vão unir aí a ação Make para gerar o aprendizado significativo e elaborar uma proposta de uma aula ou de um grupo de aulas que contemple a cultura Make e a aprendizagem significativa. Então, vocês vão elaborar isso em um documento, nesse documento aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o que tem nesse documento. Eu vou compartilhar ele no chat e vocês vão fazer uma cópia, tá? Então, vocês vão colocar ali o nome dos integrantes, a temática escolhida, o componente curricular ou os componentes curriculares envolvidos na aula, a série, e vão descrever como vai ser esse planejamento dessa aula. Né, o que vocês pensaram com relação ao conhecimento prévio dos alunos, com relação ao que vocês vão montar, né, o que eles vão montar aí, e depois o conhecimento científico, tá? Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou compartilhar no chat com vocês esse documento, façam uma cópia, senão vocês não vão conseguir editar. Aí eu vou dividir os grupos, e vocês vão elaborar essa atividade lá nos grupos. Aí, vocês entrem lá na sala, eu já passo nas salas para ver as dúvidas de vocês. Conseguiu entrar, Anderson?
Esperar todos voltarem, chegarem aqui. Acho que todos já voltaram. Então, vamos agora para a nossa socialização. O grupo ali da Ana pediu para ser primeiro. Podemos ser segundo, quiserem. Acho que as meninas pediram antes, aí depois pode ser o teu grupo daí, Marina. Nossa, nesse grupo aqui, no grupo de vocês, todo mundo quer começar. Lá no outro grupo eu pergunto, quem quer começar? Todo mundo fica em silêncio. Daí fica jogando para o outro. Aqui todo mundo quer ser os primeiros. Pode começar, professora? Pode começar. Então, boa noite a todos. Então, o nosso grupo é composto por mim, pela Carolina, pela Fernanda e pela Juliana. Então, a temática escolhida foi o bem-estar animal e as instalações. Componentes curriculares envolvidos seriam as práticas agropecuárias e a parte de produção animal e zootecnia. Então, essa seria uma atividade desenvolvida com os alunos do segundo ano. Então, os conceitos prévios, né, que esses alunos deveriam ter, eles devem ter, entender o que é o bem-estar animal e quais são as 5 liberdades, qual é a espécie animal que eles vão estar trabalhando, quais os tipos de instalações adequadas para essa espécie animal e o sistema de produção que está sendo utilizado. Então, a proposta da aula seria observar as instalações e fazer a implementação de melhorias, né, para essa espécie. Nesse caso, a gente estaria trabalhando com a bovinocultura leiteira, visando o bem-estar dos animais e o enriquecimento ambiental. Então, nós estaríamos reaproveitando materiais dentro da propriedade, né, dentro da fazenda escola, e esses alunos deveriam ter a criatividade para estar desenvolvendo algum produto, né, de melhoria dentro da instalação, utilizando a criatividade e adaptação para esses animais. Uma das propostas seria os coçadores, né? Dentro da bovinocultura leiteira, a gente preza muito pelo conforto dos animais, porque qualquer estado de estresse pode influenciar na produção leiteira. Então, os coçadores, eles é como se fosse um afago nesses animais, né? Um carinho nesses animais, principalmente em regiões onde eles não têm tanta facilidade para estar alcançando. Então, a área de lombo, para estar coçando, seria ideal, né? A utilização de bonecos dentro do setor de bezerros, para eles estarem já se adaptando à presença de pessoas, lembrando que a ideia é que essas bezerras, né, se tornem produtoras de leite, então diminuindo a reatividade desses animais frente à presença de uma pessoa, e sempre visando, né, a melhoria na produção leiteira. A alteração de temperatura, qualquer estresse, cheiros diferentes, a indisponibilidade de conforto,
para os animais, ela está diretamente relacionada à produção leiteira e aumento de índice de mastite, que seria prejudicial dentro da bovinocultura leiteira. Então, os alunos conseguem ter a ideia das melhorias que eles podem estar fazendo com tão pouco. Esses coçadores, foi feita uma implementação, né, de coçadores dentro de uma área, né, para as vacas, na área de espera, para as vacas de leite, e assim que foi colocado o coçador, era uma escova de lavar batata, que foi doado para a escola, foi instalado. A primeira vaca que chegou nessa instalação, ela ficou 12 minutos se coçando, isso foi filmado. Então, elas procuram, né? Então, isso é um indício de que elas têm essa necessidade de coçar, principalmente assim, atrás de orelha, em cima do lombo, que são regiões que têm maior dificuldade, e que isso se torna prazeroso para elas. Então, os alunos estariam sabendo qual é a influência do bem-estar dos animais frente à produção leiteira. Seria isso. E parabéns, então, meninas, ao grupo. E agora, o grupo da Marina? Pode ser, vou apresentar aqui. Estão conseguindo visualizar, né? Sim. Então, eu conversando com as meninas, né? Meu grupo é a Rosinei e a Jaqueline. Eu descrevi uma prática bem comum que a gente realiza com os alunos do técnico de nutrição e dietética, né? Então, a temática é a quantidade de açúcar presente nos alimentos conforme a descrição dos rótulos dos produtos, né? Então, aprendizagem significativa nos componentes curriculares, mais uma cultura maker ali, improvisada, mas, né, dá certo, assim, com os alunos. Então, o que a gente faz nessa aula, né? A gente solicita para que os alunos levem embalagens de produtos industrializados, como latinha de refrigerante, pacote de bolacha, salgadinho, chocolates, e a gente leva eles no laboratório de técnica dietéticas. Aí lá a gente pega uma balança e com auxílio de copos transparentes e um pacote de açúcar refinado, a gente pede para eles identificar no rótulo daquelas embalagens que eles trouxeram a quantidade de carboidrato ou de açúcar livre descrito nesse rótulo. Aí a gente pede para eles colocarem esses copos transparentes na balança, né, tarar a balança ali, e colocar a quantidade do açúcar refinado dentro desse copo correspondente com a quantidade descrita no rótulo de cada embalagem. Depois que eles colocam a quantidade em gramas bem certinho, a gente pede para eles colocarem esse copo ao lado da embalagem do alimento industrializado que eles trouxeram, né? Para fazer um comparativo da quantidade de açúcar que é adicionado a esses alimentos industrializados, né? E é bem legal que eles ficam bem impactados, né? O refrigerante ali, a latinha de refrigerante, onde eles mais identificam a quantidade de açúcar livre, né? Eles ficam bem impressionados quando compara a quantidade do açúcar estando ali no copinho transparente ao lado da embalagem. Então, é como se fosse quase a metade da latinha composta só com açúcar. Então, essa prática a gente faz frequente com eles, não só com açúcar, mas quantidade de sal também, de óleo, né? Então, eles ficam bem... É uma prática bem legal, que a gente vê bastante resultado. Então, era isso. Legal, Marina. Hoje, por coincidência, hoje eu trabalhei com os alunos a questão da nova rotulagem, né? Que agora tem a questão dos açúcares adicionados, tem que estar, né? Adicional, e a lupinha lá com alto teor de açúcar, alto teor de sal, eu estava trabalhando com eles hoje. É bem legal fazer essa prática, porque eles não têm ideia, né? Graças a quantidade, né? Melhor que eu, né? Quanto que a indústria alimentícia, né? Frauda, né? Esses alimentos e a gente é enganado, né? Então, quando a gente demonstra isso para eles, eles estão visualizando, a gente tem
eles ficam bem impactados, né, com aquela quantidade. Bem legal. Bem legal mesmo. Parabéns, então. Agora, qual dos dois grupos quer apresentar antes? Podemos? Pode sim. Vai lá, Marcos. Ô, professor, eu vou deixar minha câmera desligada porque minha internet está meio lenta aqui e eu estou com medo de travar, tudo bem? Ah, sim, tranquilo. Inclusive, eu vou até deixar avisado aos colegas da turma aí que é capaz de acabar a energia e acabar a internet. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu aí? Apareceu, Marcos. Apareceu, sim. Então, os integrantes, né, o Marcos, outro Marcos, que é eu, e o Anderson. A temática escolhida aqui é trabalhando o conhecimento prévio do aluno no campo, componentes curriculares envolvidos, solos, agroecologia, agricultura, mecanização agrícola, e aqui a gente pensou num cenário de demonstrar para o aluno que aquele conhecimento empírico que ele tem, né, muitas vezes não é o correto, né, ou ineficiente às vezes. Então, o planejamento da aula aqui, o objetivo dessa aula seria uma aula prática a campo, né, com os aspectos multidisciplinares aí, envolvendo coisas até de outras disciplinas, para a gente conseguir provar isso para o aluno, proporcionando uma visão sistêmica do conteúdo abordado para melhor compreensão por parte deles, né. Então, os recursos utilizados para a situação que a gente pensou aqui: sacolas de ráfia, material propagativo de batata doce, né, que no caso seriam as mudas, trator e implemento agrícola. Então, na primeira situação aqui, a gente tem aquele aluno que já sabia trabalhar com cultivo de batata doce em solo, né, e quando foi falado cientificamente como que era o cultivo, né, como que se dava essa forma de cultivar a batata doce da forma correta, o aluno falou que já sabia, e aí foi realizada, então, uma aula expositiva sobre o cultivo de batata doce, para provar para aquele aluno que o conhecimento empírico dele, embora daria certo, também tem outra opção aqui, né, da gente seguir o que a literatura fala, o que as pesquisas falam, para provar para aquele aluno que dá certo também. Né? Numa outra situação aqui, um aluno com um conhecimento sobre acoplamento de implemento agrícola em trator, né? O aluno, normalmente, nos cursos técnicos, eles chegam com um conhecimento que eles acham que é mais fácil ou que está certo, né? E aí, quando a gente vai passar o conteúdo em sala para eles, eles acabam discordando, ou às vezes nem dando muita atenção, porque eles acham que já sabem. Então, pensando nessa situação 2 aqui, a gente tentou fazer aqui de uma forma de uma aula expositiva sobre as formas de acoplamento, né, uma aula prática, mostrando a forma ensinada pela literatura, né, com vídeos com dados importantes sobre a forma correta de acoplamento e a melhoria para a segurança do operador, pensando também, né, na ABNT, né, que regulamenta isso aí, a gente tem norma para isso. Então, o aluno que sai de um curso profissionalizante aí, ele tem que dar importância para isso, né? E o conhecimento aplicado ali, mostrar para aqueles alunos a forma técnica a forma técnica, né? A forma prática, permitindo que eles façam de forma que aprenderam pelos pais normalmente, e depois da forma ensinada no curso, para que consigam perceber de forma participativa que é possível realizar a atividade de forma mais eficiente e correta. Deu para entender aí mais ou menos? Sim, deu sim. Parabéns ao grupo. Ficou bem explicadinho o trabalho de vocês, as suas situações ali. Parabéns. Obrigado. E é isso mesmo, né? Às vezes o conhecimento que eles já trazem é difícil, né? Às vezes tirar e falar o contrário, né? Igual a esses fake news também, que daí eles acreditam também, os alunos, né? A questão lá, eu estava falando
Não sei se vocês viram lá a questão do leite, né? Que eles falaram, tem que olhar a embalagem do leite embaixo, que se tiver aqueles coloridinhos embaixo, é porque é um leite reaproveitado, que não foi vendido e voltou para a empresa para ser vendido novamente. Daí tem, né, o cara explicando lá que deu ideia. A minha mãe agora, domingo, falando, o leite colorido. Eu disse, mãe do céu, eu dou aula sobre isso e você vem me falar sobre que eu não posso comprar leite que tenha coloridinho embaixo. Ela, não, mas não sei quem falou. Eu disse, mãe. Aí comecei a explicar para ela toda a situação, como a fiscalização, ainda mais aqui no Paraná, a fiscalização é bem rigorosa em cima das indústrias, né, principalmente de leites. Aqui onde eu moro é bem comercial, tem bastante indústrias de leites e produtores. Eu disse, não é assim, imagine lá, Tetra Pak lá, vai ficar pensando, esse eu vou pôr coloridinho embaixo, esse eu não posso pôr, porque esse leite eles vão reaproveitar. Eu disse, então é difícil, imagine. Até a própria ideia de processo, pensar em fazer todo esse trabalho, né, para reaproveitar um leite que não está bom, marcar a embalagem, para que marcar? Você está escondendo, fazendo coisa errada, para que avisar? Sim, claro, bem isso. E daí o pessoal acredita, né? Eu disse, veja aí, primeiro vai pesquisar, para depois passar para frente e ficar falando, não vai ficar espalhando aí essas mentiras. O último grupo agora? Ok, esse é o nosso. Vou colocar aqui a apresentação. Bom, os integrantes do grupo, Suzana, Jefferson, Alexandre e eu. A temática que nós escolhemos foi uma sugestão que colocou aqui no trabalho que nós realizamos aqui no nosso colégio, aqui em São José dos Pinhais. O tema é a CIPAT, a chamada Semana Interna em Prevenção de Acidentes no Trabalho. Esse assunto é discutido principalmente nos conceitos de normas de segurança, né? Feito na disciplina de Gestão de Pessoas, em Administração, e Segurança no Trabalho no Técnico em Agrícola. Tá? É feito também em outras matérias, né? Nós destacamos aqui, então, o segundo ano aqui em Administração e o terceiro ano no Técnico Agrícola. Como que é esse planejamento, então? Como é que ele acontece? Primeiro, claro, explicar os conceitos das normas regulamentadoras sobre a CIPAT e outras normas convenientes que sejam sujeitas e engrossem, né, o contexto da importância da CIPAT. Né? A CIPAT, vale destacar, é uma norma do Ministério do Trabalho, antiga já, que as empresas devem realizar para treinar as pessoas, os trabalhadores, sempre relembrar as normas de segurança, né, e fazer o êxito com que a segurança aconteça, né. Dividir os alunos em grupos, né, cada grupo vai ficar com um tema, que esses temas podem ser sorteados, né, que os alunos não gostam de ser temas injustos, o meu tema foi mais difícil, não, foi sorteado, né, e sugestões de temas, prevenção de incêndios, prevenção da ergonomia, né, o escritório administrativo, a posição da coluna, sentar, deixa eu arrumar minha cadeira aqui agora, instalações elétricas, gambiarras, os agrotóxicos, né, e, enfim, vários outros temas que podem ser colocados dentro da CIPAT. É dado um tempo, então, para que esses grupos se preparem, é dado geralmente uma semana de aulas, né, conforme as disponibilidades, para os alunos fazer uma boa pesquisa e preparo, e aí promover um seminário de apresentação das temáticas. Aqui no nosso colégio a gente faz no formato de feira, a gente não faz tipo uma apresentação por vez, não. Eles se arrumam lá no nosso auditório, faz pequenas posições de cadeiras, né, como feirante, né, e daí os alunos das outras turmas do colégio, né, nós chamamos eles passam enfileiradinhos e vão assistindo essas apresentações, né, apresentações rápidas, as principais dicas de prevenção de incêndios, sobre prevenção de economia, né, e outros temas que são distribuídos. O resultado dessa CIPAT, né, promovida, é que os alunos pesquisam seus temas, eles ensinam o público, né, que os assiste, e eles agregam esse valor, né, eles agregam esse aprendizado nas suas carreiras, né. Uma coisa que a gente brinca bastante para os alunos, por que você vai aprender isso? Geralmente nas empresas onde você está lá como estagiário, como aprendiz, né, principalmente estagiários, empresas pequenas, né, o aprendiz geralmente é empresa grande,
Mas o empresário está, poxa, vou ter que fazer esse pátio, o Ministério do Trabalho está fiscalizando e não sei o quê. Eu sei fazer, chefe, eu aprendi no colégio. Então, essa coisa da utilidade do aprendizado, né, também é, sim, uma coisa importante, é uma coisa, um conceito que os cursos oferecem, devem aprendê-lo, mas vai usar isso para quê? Vai usar porque as empresas são obrigadas a realizar esse pátio, conforme as normas trabalhistas, né? E isso é, sim, prevenção de segurança, prevenção de acidentes, salvando vidas, muitas vezes, né? E uma coisa de destaque importante é escolher os temas que sejam acessíveis aos alunos dentro da pesquisa, como esses que a gente citou ali, tem outros também que podem ser feitos, e também trabalhar elencando outras coisas que o colégio acaba trabalhando, né, tendo que trabalhar, como, por exemplo, o plano de fuga, né, faz a semana de prevenção de acidentes, faz os alunos apresentar os trabalhos e, de repente, está o plano de fuga também acontecendo, para o aluno compreender a importância da prevenção de acidentes, né, e que as empresas têm a obrigação, mas, ao mesmo tempo, têm que ser estimulados a cumprir as suas tarefas trabalhistas. E é isso. E aí, parabéns, então, ao grupo também, né? A todos os grupos aí que realizaram a atividade e apresentaram aqui no nosso momento de socialização. Então, para dar continuidade aqui, então, todos socializaram. Aqui nós temos um Saiba Mais, que ele vai falar mais um pouquinho, né? Tem para leitura aqui para vocês, quem se interessar pelo tema, quiser estudar, ler, né? Então, tem mais aqui sobre a cultura maker, sobre algumas ferramentas, sugestões de aprofundamento da cultura maker. Tá? Aí vocês lembram na semana passada que eu passei para vocês aqui um slide sobre aquele professor inspirador que para vocês que está aberta as inscrições para vocês indicarem alguém, né? Que vocês conhecem, vocês não podem se auto-indicar. Então, vocês têm que indicar algum professor aí no colégio de vocês que tem às vezes um trabalho legal, algum projeto interessante aí que faz com os alunos, então vocês podem estar indicando. Aqui nós temos um exemplo, então, do professor Noel, que ele foi selecionado e ele foi, né, foi indicado por algum professor e foi indicado como, ganhou, né, recebeu 5 menções honrosas ali no prêmio Toda a Matéria. Ele é lá de Cornélio Procópio, então ele trabalha com a questão de... aquela fanfarra, né, na escola ali, com a questão de música, né? Então, se vocês conhecem algum professor inspirador, vocês têm até o dia 31 de outubro para estar entrando lá e indicando esse professor lá no Toda a Matéria. Então, preencha um formulário e indica aí o professor, tá bom? Professora, pode ser PSS ou só QPM? Eu acredito que sim. Eu acho que pode sim, se tiver um projeto interessante, você indica lá, né? Então preenche todo o formulário, e daí acho que tem que escrever lá o porquê que ele é o professor, né? Explica lá o projeto que ele realiza na escola, e depois eles fazem a seleção. E aqui, pessoal, então, para a semana que vem, a gente vai estar trabalhando com a questão da sala de aula invertida. Então, o que é a sala de aula invertida? É quando você dá para um aluno, né, um conteúdo para eles lerem, ou lança alguma pergunta engajadora ali para eles pesquisarem alguma coisa, para eles terem esse conhecimento prévio, estudarem antes, para depois vir para a aula. Então, como a gente vai trabalhar então com a sala de aula invertida, tem esse material aqui para leitura aí durante a semana para vocês. Então, aqui só clicando em cima, então são essas 2 matérias aqui, vocês clicando aqui em cima, esses slides estão lá, lembrando, estão lá no mural do Class, vocês abrem o slide, vem nesse slide aqui, e clica em cima, aqui, e vocês já entram na página para leitura. Daí vem, clica no outro, e já tem a página para a leitura para a semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, fica isso para vocês lerem
para a gente comentar semana que vem. Agora, contribua conosco, eu vou colocar o formulário aqui para vocês. Tá? Vou colar aqui no chat, vocês entram lá e respondem. Lembrando, nossa turma G. Tá? Terminando, vão dando um joinha aqui para ver quem já terminou. Grazi, eu não estou achando a opção da educação profissional no. Será que é só eu que não estou conseguindo achar no formulário? Está EP. Deixa eu achar aqui. Ele está como EP, docência na educação profissional. Tem lá EP Administração, Agronegócio, Coordenação de Curso, Desenvolvimento do Sistema, daí a docência na educação profissional. Formação geral. Conseguiu achar, Marina? Consegui. É o probleminha da peça que está na frente do computador. Terminaram? Então, alguns acho que ainda estão terminando. Eu vou só aqui já terminando, então, as nossas referências dos slides de hoje. E vamos terminar agora com a nossa foto. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Quem puder abrir a câmera. Vamos lá. Deixa eu ver se deu certo, só um pouquinho. Aí, deu certo, sim. Então, é isso, pessoal. Boa semana para vocês. Leiam lá o material, tá? E até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.